Hoje iremos falar de um dos mais icônicos filmes do Disney Channel. Um clássico absoluto do cinema. Um filme sobre jovens que, através da música, descobrem a importância de acreditarem em si mesmos. Que legal, High School Musical! Não, eu tô falando de Camp Rock. Camp Rock foi um filme que marcou a minha adolescência, então provavelmente meu senso crítico foi totalmente nefado. Porque na boa, esse filme, do fundo do meu coração, é maravilhoso. O filme começa com a personagem principal, a Mitch. Ela tá ali acordando pro seu último dia, ela arruma o cabelo, ela escova o dente. Essa parte foi eu que acrescentei. Ela testa vários penteados, roupas, escreve uma música, que é o que todo adolescente comum faz. Tudo isso ao som de Who Will I Be? Como escolher, quem ser? Bem, são tantas possibilidades. Tocar guitarra, ser uma estrela de cinema, quem eu serei? Depende de mim. Essa cena introdutória, tudo que tá ali dentro do quarto da Mitch, é pra reforçar a ideia de quanto ela é talentosa, o quanto ela quer ser cantora. Durante todo o ano, a Mitch tava espalhando panfletos em lugares aleatórios, pra quem sabe a mãe dela ver ali aquela mensagem subliminar e falar, pô, eu acho que a minha filha tá querendo pro Camp Rock. Olha o que eu achei na geladeira. A mãe dela disse que ela e o pai não vão conseguir pagar o acampamento porque, aparentemente, o acampamento é muito caro. E, meus amigos, que cena emocionante, de verdade. Imagine você, um adolescente que sonha ser um cantor, que sonha ali em ir pra um acampamento cujo nome é Rock. E quando você vai ver, ele tá muito mais longe do que você pensava. Tá quase inalcançável. A nossa estrela decepcionada vai pra escola e nos é apresentado a melhor amiga dela. Ali elas têm um diálogo sobre a Mitch não ir pro Camp Rock. E é isso. A amiga dela nunca mais vai aparecer nesse filme. E assim, a Mitch precisa ir pro acampamento, afinal de contas, se a Mitch não for, não tem filme. E com o poder do roteiro, a mãe da Mitch, que tem um buffet, é contratada pra fazer a comida lá do acampamento, ficar responsável pela cozinha. Ou seja, a Mitch vai pro Camp Rock. E é exatamente desse jeito que eles falam no filme. Você vai pro Camp Rock. O quê? Ela disse que você vai pro Camp Rock. E chegamos ao tão sonhado Camp Rock. E ali é nos apresentado alguns personagens secundários, os rappers que dançam, a amiga dos rappers que dançam. E o engraçado nessa cena aqui é que as pessoas, elas ficam, parece que elas esperando uma deixa pra atuar, tá ligado? E toda protagonista precisa de uma antagonista. E é nessa mesma cena que nós conhecemos a vilã do filme, a Patricinha Tess Tyler. E a lore dela é que ela é filha de uma cantora super famosa, e isso faz com que ela seja a dona do acampamento. Também é apresentado as amigas dela, que aqui eu vou nomear como Capacho 1 e Capacho 2. E por último, mas não menos importante, a Caitlyn. Campista hoje, mas uma grande produtora de sucesso amanhã. Oi, eu sou a Caitlyn. Campista hoje, produtora de sucesso amanhã. Saca só. Legal. E eu vou te dizer, tá? She's really good. Acredito que eu fiz isso. E assim, durante todo o verão, os campistas vão ter ali aulas de dança, de música, de técnica vocal. E no final do acampamento, aqueles que mais se destacarem vão participar do Jam Final, onde é basicamente um show de talentos que eles vão mostrar ali tudo que eles aprenderam durante o tempo no acampamento. E aí que vem o ponto alto desse filme, quando eles finalmente aparecem, os Jonas Brothers. E aqui no filme, obviamente, eles não são Jonas Brothers, são o Connect 3. O Joey é o Shane Gray, o Nick é o Nate Gray e o Kevin é o Jason. E o Shane, ele é assim, insuportável. A imagem pública dele tá completamente suja, prejudicada. A mídia não gosta do nosso querido... Eu esqueci o nome. Fora que a banda ainda corre o risco de perder o contato com a gravadora. Então, basicamente, ele vai pro Camp Rock pra ser descancelado. E uma curiosidade muito legal é que o Kevin e o Nick, eles aparecem muito pouco nesse filme, porque o Nate e o Jason, originalmente no roteiro, eles não existiam. Os personagens só foram criados depois que o Joey Jonas foi escolhido pra fazer o Shane. E aí não dá pra ter só um Jonas Brothers, tem que ter os três, pô, não tem como. Fim da curiosidade. E antes deles serem grandes estrelas do rock, grandes popstars, eles eram campistas também. O tio dos três é dono do acampamento. E é por isso que o Shane volta. Ele volta pra se reconectar, para ele lembrar quem ele era e se tornar quem ele costumava ser. Qual é, pessoal? Eu já aprendi a lição. Eu tomei banho frio, eu já olhei pra uma árvore. Voltando pra nossa protagonista, a Mitch, ela começa a ter as aulas dela ali pra aprender as coisas e tal. Só que ela começa a se demonstrar muito tímida. Ela não quer cantar na frente das pessoas. Quando ela vai cantar, ela canta sempre pra dentro, bem com vergonha. O que é muito engraçado porque há 2 minutos atrás ela tava tipo... É meu sonho, mãe. Eu quero que o mundo ouça minha voz. E aí quando ela finalmente consegue, ela fica tipo... Quê? Cantar? O que é isso? Não sei. Em paralelo às aulas, o combinado que ela fez com a mãe dela é que ela iria pro Camp Rock, mas ela precisaria ajudar a mãe dela na cozinha. E numa dessas, ela vai arrumar ali o refeitório pra galera tomar aquele cafezinho. E chega o grande momento. Now it seems like it's your
E enquanto a nossa estrela tá ali fazendo o que sabe, o Shane tava escutando esse tempo todo. E por que ele tava escondido ali? Só pra te contextualizar, ele tava sendo perseguido por fãs histéricas e resolveu se esconder no lugar mais óbvio. E ele escuta ali 15 segundos da música e, cara, o mano fica completamente apaixonado. E aí ele vai, entra no refeitório e não tem ninguém. Tá vazio. E enquanto o Shane tá nessa, procurando pela Mitch, a Mitch, ela só quer uma coisa. Ela quer ser popular. Ser alguém que ela não é. Ó. E pra isso, ela começa a inventar uma mentirada sobre a mãe dela ser rica, sobre trabalhar na China. E, consequentemente, ela começa a entrar pro grupinho da Tess. E em 15 minutos, elas ficam super amigas. A Tess convida a Mitch pra dormir na cabana dela. E quando ela leva as coisas dela pra cabana, é aí que acontece uma coisa importante. A Tess vê o caderninho escrito lá, Sons da Mitch, que obviamente tem o quê? Os sons da Mitch. Então, isso é o seu diário? Não, as minhas músicas. Você escreve músicas? E aí começa o papinho sobre, nossa, Mitch, eu não sabia que você escrevia músicas e tal. E as meninas ficam tipo, canta aí pra gente. Ela, não, eu não quero cantar. Canta aí, por favor. E aí ela canta This Is Real. This is real, this is me. E pra trama do filme, talvez seja importante que até saiba dessa música. E o objetivo da Mitch em ir pro Camp Rock é pra ela se tornar uma cantora, pra ela melhorar ali como artista, né? Mas o talento que ela descobre lá é que a bichinha é boa pra mentir. E assim, de verdade, a partir desse momento, você, se tem caráter, você começa a torcer contra ela. Mas pelo menos durante essa mentirada aí, tem uma cena muito boa, que é o Shane indo na cozinha reclamar. Que a equipe dele tinha mandado uma lista de comidas que ele podia e que ele não podia comer, e que a cozinha não tava seguindo aquilo. E quem é a única pessoa que tava na cozinha? A Mitch. Oi. Eu tô te ouvindo. Top 10 disfarces da história do cinema. E aí ele tem um papo sobre o Shane ser mais humilde, dele ser menos arrogante, que ele tem que tratar as pessoas bem. Uma conversa séria. Mais ou menos. Porque tem uma menina com farinha na cara. E sendo bem sincero aqui pra vocês, o Shane, ele não devia estar nesse acampamento. Ele tinha que procurar uma clínica psiquiátrica. Porque o que esse cara tem de transtorno bipolar aqui é impressionante. Espera, isso no seu cabelo é farinha? Não, talco chinês é bem diferente, né? A bicha é mentirosa, mano. E como o Shane é uma estrela do rock, alguém já grande no mercado da música, obviamente ele não tá ali como campista, ele tá ali como professor, então ele vai ensinar a galera. E todo mundo tava na expectativa pra saber como é que seria a primeira aula do Shane. E com todo mundo eu falo a galera do acampamento e nós, os telespectadores. E eu confesso que até esse momento eu tava olhando o filme com muito amor, com muita nostalgia, deixando muita coisa passar. Mas, cara, essa cena dá dor física. Mas apesar dos pesares, essa cena aqui tem uma trufa. A música é muito boa. E falando de festa, nós temos o Dia na Fogueira, que é um aquece pro dia final. Foi boa. E essa é a hora da nossa incrível Tess Tyler brilhar. E depois dessa mensagem tão linda, a Mitch percebe que ela não nasceu pra ser back de ninguém. Ela lembra que ela é a protagonista do filme e que ela precisa brilhar. Essa música, originalmente, ela foi escrita pra Sharpay, lá do High School Music. Fim da curiosidade. Tem uns detalhes desse filme aqui que eu confesso que revendo me incomodou um pouco. O João de 15 anos atrás não tava nem aí. Uhul, Camp Rock! Mas de verdade, a história desse filme parece que ela se passa em 3 dias. Dito isso, Camp Rock Cinema, meu patrão. A Caitlyn, a ex-amiga da Mitch, tem uma rixa ali com a atual amiga da Mitch. Até que numa dessas, elas discutem no refeitório e começa uma guerra generalizada de macarrão. A Mitch entra pra separar e as 3 se dão mal. Odeio quando eu tenho que ser chato. E lá a Tess fala que quem começou aquela treta ali toda, a guerra, foi a Caitlyn. O que é, obviamente, mentira. E a Mitch, como boa mentirosa que é, ela não desmente nada. Ela fica em silêncio ali, não sou capaz de opinar. Então, na lógica do dono do acampamento, já que a Caitlyn começou, ela é a culpada. E o castigo dela é trabalhar na cozinha. O filme corta, e quantos dias se passaram? Eu sei lá. E o Shane continua encucado com aquela música que ele escutou lá no início. E toda essa novela serviu pro Shane escrever uma música. Eu não contei aqui, mas durante o filme, ele e a Mitch começam a ter ali uma proximidade. E ele canta essa música pra ela. E ele também não sabe que ela é a mina da cabana. E ela não sabe que a mina que ele tá apaixonado
É ela. Assim, talvez seja nostalgia, talvez seja o João de 15 anos atrás, que era apaixonado pela Mitch, mesmo ela sendo uma mentirosa. Mas, cara, essa cena é boa. De verdade, essa cena é boa. You're the voice I hear inside my head. The reason that I'm singing. I need to find you. I gotta find you. Tá, mas vamos para o que interessa, é hora das máscaras caírem. A Caitlyn, que foi trocada pelas meninas populares, que vai trabalhar na cozinha o acampamento inteiro, porque a Mitch não quis desmentir a Tess. Ela tem toda uma motivação e, meus amigos, ela descobre que a Mitch era uma mentirosa. Oi, você deve ser a outra ajudante da cozinha. Eu não sabia que a Connie tinha uma filha. Eu sou Caitlyn. E a Caitlyn não perdoa não, tá? Não deixa barato não. A bichinha esculacha, filho. Tava puro ódio. Mas no fim dá tudo certo, porque a Caitlyn, ela não vai revelar a mentira da Mitch. Porque ela é essa personagem que reforça a importância de ser autêntica. Ela é a guia moral da Mitch. A personagem que tá ali pra Mitch ver, olhar, refletir e pensar, nossa, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Porque a Caitlyn, ela é a única personagem que realmente incentiva a Mitch a ser verdadeira, a ser autêntica, a ser quem ela realmente é. E isso, meus amigos, isso é cinema. Isso é Camp Rock. Ela é muito boa. Essa cena causa um pouco de dor física, mas não é por isso que eu vou tirar o mérito dela, tá? Porque se você chegar pra qualquer pessoa e dizer she's really good, mesmo que essa pessoa nunca tenha assistido esse filme na vida, a probabilidade dela saber é de 95,2%. E você deve estar se perguntando de onde que eu tirei essa informação. A fonte não foi preciso. E a Tess vê aquilo e começa a criar um sentimento ruim, um negócio assim, chamado inveja. Porque ela não suporta ver alguém que tem mais talento que ela mostrando que tem mais talento que ela. E aí ela causa um tumulto falando que tinha uma cobra na cabana e era só um cabo de som. E a Caitlyn já tá cheia de ódio, começa a discutir com ela. Tudo bem, o que é isso? Ela disse, se liga, sua lesada. Uau, Tess. Se liga, sua lesada. Que gíria mais cafona. E depois disso, as duas meio que ficam kits. E a relação Mitch e Caitlyn, que tava ali estremecida, começa a dar uma melhorada, começa a florescer. E você lembra do Shane Gray? Pois é, ele ainda tá procurando quem cantou a bendita música. Como diria meu tio Jorge, quem não arrisca, não petista. Ele faz uma fofoca dele mesmo e começa a espalhar pra geral que ele tá procurando alguém, que ele tá procurando a mina que cantou uma música lá. Só tem um detalhe, ele esqueceu que ele é o Shane Gray. E aí todas as garotas do acampamento, sabendo disso, ficam completamente ouriçadas. E aqui, na moral, vamos bater palma aqui pro roteirista que ele brilha, tá? Ele brilha. Porque o Shane tá dormindo, passa uma mina cantando. Ele foi pro refeitório, passa uma mina cantando. Ele vai no lago tomar um banho, passa um coral de mina cantando. E cara, de verdade, essa aqui é uma piada muito boa. E durante o filme, como eu falei, a relação entre Mitch e Shane começa ali a dar uma florescida. E num diálogo ali sério com a Mitch, ele conta que ele não gosta das músicas que ele canta. Que, na real, ele canta o que a gravadora quer que ele cante. E aí tem todo um papinho, a Mitch fala sobre ele ser autêntico, o que é muito irônico, porque a Mitch é uma psicopata, é a personagem mais mentirosa da história do Disney Channel. Mas assim, apesar das mentiras da Mitch, ela é essencial pra mudança, pra viradinha de mindset do Shane. Direta e indiretamente, ela incentiva ele a compor, ela confronta, desafia esse comportamento arrogante que ele tem. E assim, esse contraste entre os dois, um astro do rock arrogante e uma garota comum tentando se encaixar, cria uma dinâmica muito legal entre os dois ali, que eu particularmente gostei de assistir. Mas chega de conversinha, no meio de todo esse rolê, a Tess pega os dois do flaga, de conversinha, de lero-lero, vê que os dois ali estavam num passeio romântico de barco, e assim, diferente dos filmes adolescentes dos anos 2000, que o interesse amoroso da protagonista já namorou a loirinha Patricinha, o Shane e a Tess, eles nunca tiveram absolutamente nada, mas a Tess fica ali, ó, alimentando essa ilusão que só é real na cabeça dela. Isso porque ela vê no Shane a oportunidade de elevar a própria imagem, porque ela tem essa busca incansável por status e validação dos outros, e também porque ela leu numa revista que o tipo ideal do Shane é ela. Aqui nessa revista diz que eu sou o tipo do Shane, é só uma questão de tempo. Calorosa, engraçada, talentosa. Você?
E com toda essa situação, a Tess, ela liga um alerta ali com a Mitch. Ela fica tipo assim, pô, sei não, hein? E literalmente depois dessa cena, a Tess, ela descobre toda a mentira da Mitch. E pô, Mitch, na moral, como é que você me dá um vacilo desse, cara? Nessa altura do campeonato, já mentiu tanto tempo, o acampamento tava quase acabando, você me dá um vacilo desse agora? A Tess descobre, pega a informação, guarda no bolso, porque ela vai esperar o momento certo pra ela usar o super trunfo. E lembra que eu falei que o Shane tava numa vibe meio compositor, né? Todo inspirado. Afinal de contas, o homem tá amando, galera. E numa dessas, na minha opinião, ele escreve a melhor música do filme. E que música, meus amigos. Que música. E é com esse clima gostoso, com a vibe lá em cima, que a Tess vem, tira o super trunfo do bolso e... Conta pra gente sobre a sua mãe de novo. Ela não é a presidente? Quer dizer que você mentiu pra todo mundo? Pô, precisava disso, Tess? Na moral, precisava? Assim, eu sei o que a Mitch fez não foi certo. Em alguns momentos eu até torci pra isso acontecer, pra que revelasse a mentira dela. Mas, meu irmão, na moral, desculpa, eu senti dó. Com essa carinha aqui também, não tem como, não tem coração que aguente. Vai, pode me prender, me leve pra cadeia. Então assim, você quer drama? Toma drama. Isso aí, cara, isso é cinema. Isso aí é Camp Rock. E voltando pro filme, o Shane, ele fica bravo porque ela mentiu esse tempo todo pra ele. E a Tess, ela, obviamente, como oportunista, aproveita dessa situação. Só suja. E aí tem uma cena do Shane desabafando com o tio dele, contando toda a lore, toda a história com a Mitch. E aí o tio dele pergunta se... E aí? Mas enfim, e aquela mina que você tava interessado lá? Achou a pessoa que cantou a música? Que música que é essa? Qual que é a música? E aí o Shane vai e começa a cantar a música pro tio. This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed. E lembra que lá no início do filme, a Mitch, ela canta essa música pra Tess? Ou seja, a Tess sabia quem era a pessoa, até sabia qual era a música. Então, obviamente, como ela sabe a música, ela sabe a letra, ela vai se passar pela Mitch e cantar pro Shane, né? Né? Não, cara, não vai acontecer isso. Que isso, meu roteirista? O que aconteceu aqui, cara? Você construiu tudo isso aqui, ó, pra no final não usar? A Tess, ela tinha todas as motivações possíveis. Ela gostava do Shane, é mau caráter, mas assim, em compensação, ela faz algo muito pior. Ela simplesmente incrimina a Mitch e a Caitlyn de roubarem a pulseira da sorte dela. Eu não contei isso porque não era relevante, mas no início do filme, eles mostram ali que ela tem essa pulseirinha, que ela fica balançando, assim. Essa é a minha pulseira. Deve haver algum engano. Tipo que eu entrei aqui e escondi. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. E aí, dá esse rolo todo, as nossas queridas são retiradas das atividades do acampamento até o dia final. Tenho que tirar vocês das atividades do acampamento até o fim do jam final. E finalmente chega o tão aguardado jam final, que obviamente tem a presença do Connect 3, mas não só deles, mas também de outra celebridade, a TJ Tyler, a mãe da Tess Tyler. Que assim, conhecendo meu amigo roteirista, não tá aqui por acaso. Ela vai ser usada em alguma coisa, eu acho. Enquanto isso, a Tess e seus capachos, elas estão ali no camarim ensaiando. E aí uma delas erram, a Tess da Chilique. E essas duas que durante o filme todo foram ali tratadas como empregadas, foram ali humilhadas, eram diminuídas, feitas de capacho, elas olham pra Tess e falam... A primeira apresentação é dos rappers que dançam, e obviamente eu não dei esse nome pra eles à toa, porque eles são rappers e dançam. E essa música também é muito boa e me desbloqueou uma memória afetiva de eu fritar escutando essa música no Kaibong. Depois deles temos a Tess, que agora tá em carreira solo, porque elas brigaram e as meninas acordaram pra vida e decidiram não continuar. E aí ela tá lá performando, dançando, cantando. A mãe dela recebe uma ligação e atende no meio da apresentação. E quando ela vê isso, cara... Eu achei paia. Assim, não querendo justificar, mas justificando, no fundo, todo esse comportamento da Tess durante o filme era uma forma dela lidar com as inseguranças dela. Era uma forma dela preencher o vazio que ela tinha da atenção da mãe. E é por isso que a Tess, ela sente que ela precisa ser perfeita, de que ela precisa ser popular, que é pra compensar a falta de carinho materno que ela tem, a ausência da mãe. E cara, na moral, são tantas camadas, entendeu? É tanta profundidade os personagens que, cara, de verdade, isso aqui é cinema. Você deve estar achando assim, eu não vou falar sobre os outros shows pra poupar tempo de vídeo aqui e tal, mas não. É isso mesmo. São 2 apresentações e acabou. Ora, mas espera aí. Nós temos uma inscrição de última hora. Pode subir.
Margaret! Pô, da hora. Não vão ser 2 apresentações então. Mas... quem que é Margaret? Quem é Margaret? Sou eu. Por essa vocês não esperavam, né? Ela começa a cantar e a letra da música basicamente fala sobre deixar de ser sombra dos outros, sobre mostrar pro mundo quem ela realmente é, sobre acreditar no próprio talento. E, mano, ela acabou de escrever essa música porque ela descobriu que ela era sombra de alguém 5 minutos atrás, no camarim. E, cara... de verdade, o tanto que eu ri dessa cena aqui é brincadeira. Porque enquanto ela tá cantando, vai passando uns flashbacks ali sobre as vezes que ela foi humilhada, sobre toda a história dela. Pô, é crinjão, mano. Tá, mas agora sim, finalmente chegamos ao fim do jam final. Essa frase soa familiar pra você? É o fim do jam final. Ainda bem que você entendeu a dica. E é aí que temos o grande momento, o grande desfecho. This is real, this is me. This is real, this is me. I'm exactly where... Aconteceu, família. Ele conseguiu. O amor venceu. E nessa hora aí, mano, na moral, me arrepiei tudo. O filme é um clichê adolescente? É. Mas, pô, a cena é boa, mano. A cena é boa. You're the voice I hear inside my head. The reason that I'm singing, I need to find you. E assim, eu não sei se você percebeu, mas essas 2 músicas, elas se completam. This Is Me é a Mitty se mostrando de verdade. Tipo, deixando as mentiras de lado e realmente mostrando quem ela é. Já Gotta Find You, se é assim que se pronuncia, é a busca pela voz que tocou ele. A voz que inspirou ele ser autêntico, a voz que reconectou ele com a música, que fez ele escrever essa belíssima canção. Dito isso, pô, exageraram só um pouquinho no gloss aqui, tá? Mas assim, talvez seja pra uma cena de beijo. Não, não é. Tá, mas e aí, quem que foi o vencedor do jam final? Quem que foi? Margaret Dupree! Você ganhou! E esse plot twist, meus amigos, realmente, esse tempo todo a protagonista não era a Mitty, era a Margaret. E obviamente o filme Camp Rock não poderia acabar de outro jeito. Com todo mundo cantando uma música final. A Mitty, a Caitlyn, os rappers dançarinos, a Tess, a Margaret, Connect 3, todos formando um lindo coral. E assim, sem clubismo nenhum, cara. Com toda a sinceridade do mundo, Camp Rock é um filmaço, papo reto. E no final, a lição que fica é que os erros fazem parte do crescimento. Enfrentando as inseguranças, cometendo falhas, é usar essas experiências pra ser uma pessoa melhor. Assim como a Mitty, como Shane, como a Tess, seja você mesmo. E pô, foi muito bom rever esse filme. Eu guardava ele com muito saudosismo, uma memória muito boa. E cara, depois de rever, eu ainda continuo com esse sentimento bom. Foi uma experiência legal. Claro que tem vários clichês, porque é um filme do Disney Channel. Nem todos os atores são bons, as cenas causam vergonha alheia. Junta aqueles amigos que você sabe que já viram esse filme em algum momento da vida, reúne essa galera no sábado à noite, dá um play nesse filme aí, cara, e depois você me agradece. E ativa o sininho também pra você não perder quando sair o review de Camp Rock 2.